Eu quero cumprimentar você que nos assiste pelo vídeo. Nós estamos mais uma vez começando um estudo do Apocalipse. E hoje nós vamos falar de Apocalipse capítulo 12, a sua segunda parte. Nós falamos da primeira parte do estudo passado. No domingo passado nós não tivemos o encontro aqui, o culto, por motivo de força maior. No entanto, hoje estamos aqui reunidos com a graça de Deus para poder aprender do Senhor. Porém, antes da gente ler a palavra de Deus, nós vamos nos ajoelhar, nós vamos orar a Deus. Lembrando que nós não devemos abrir as Escrituras sem antes orar. Porque a Escritura é espiritual. Então, quem vai nos dar o entendimento é o Espírito de Deus. Né? Então, para isso, nós precisamos buscar dele o conhecimento. Eu peço à igreja que possa se colocar de joelhos, juntamente comigo. Nós vamos invocar ao Senhor para que Ele nos dê a sabedoria. Eterno e poderoso Deus, primeiramente, ó Pai, queremos te louvar e agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu. Amém. Estarmos reunidos na tua santa casa, ó Senhor. Meu Deus, nós queremos te pedir que o Senhor possa guiar este culto. Que o Senhor possa falar aos nossos corações através da palavra profética. Amém. Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, pois quero eu estar limpo diante de ti e diante do teu povo, que aqui se encontra, Senhor. E que não fale eu, ó Deus, mas que o teu Espírito possa me usar. Que toda debilidade que haja em mim, Senhor, possa ser substituída pela graça e pelo poder de Cristo. E que o Senhor hoje possa ser louvado em nosso meio. Abençoa também os que vão assistir pelo vídeo, que todos eles possam ser abençoados e agraciados pela palavra que vem de ti. Amém. Isso é o que nós pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos iniciar a nossa leitura. Eu vou fazer um breve resumo do estudo passado, meus irmãos, para a gente só se contextualizar. Lembrando que, se você não assistiu o vídeo passado, vá lá e assista depois que terminar esse aqui, tá? Porque, assim, é muito importante que nós compreendamos os eventos finais. Porque, assim, Cristo está voltando. Eu acredito que isso todos podemos ver, né? Então, entender os tempos e as estações vai facilitar a nossa vida, né? Bom, Apocalipse capítulo 12. Eu vou pedir para a irmã aqui abrir o Apocalipse ilustrado, por favor, minha irmã. Acho que é aqui mesmo, né? Aqui. Está aberto. Tá lá em Está cima. lá em cima. Ok. Pode baixar até o... Ah, tá certo, né? Então vamos lá, eu vou fazer um resumo aqui. Isso aqui é o que João viu, tá? Isso aqui é um símbolo. Lembrando, irmãos, o que vocês vão ver aqui são símbolos, tá? E esses símbolos têm significados na Bíblia. E assim, para a gente entender os símbolos do Apocalipse, nós precisamos procurar aonde? Os irmãos podem me ajudar? Na Bíblia, né? Por que tem que ser na Bíblia? É a revelação de Deus. Pode falar, agora. Pode falar, não tem pouco estudar. Porque a Bíblia revela a Bíblia. Amém. Ok. Se Deus lhe enviou uma carta, que é a Bíblia, e você não entendeu para quem que você deve perguntar? A eles, né? Então, por isso que a Bíblia deve interpretar os símbolos. Nós não podemos, eu acho que isso é isso, eu acho que isso é aquilo, porque não é assim que funciona. A Bíblia tem os seus símbolos e à medida que nós vamos estudando, os irmãos vão entender, tá? Vamos lá. Eu vou ler aqui o primeiro verso, diz assim: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Então eu vou fazer um resumo do que foi estudado, né? As referências você encontra no estudo anterior, tá? Vamos lá no início, minha irmã, por favor? Eu vou falar aqui. Bom, uma mulher vestida do sol. Irmãos, o que significa, o que representa a mulher na profecia? Igreja. Isso nós podemos constatar lá em Mateus capítulo 25, Efésios capítulo 5, versos 25, e também Apocalipse capítulo 19, verso 7. Lá fala que as bodas do Cordeiro, né? Chegou as bodas do Cordeiro e a sua noiva se aprontou. A noiva de Cristo, portanto, é a igreja. Então, a mulher ali representada é uma igreja. Vestida do sol. O que o sol representa na Bíblia? Jesus.
Vocês lembram o texto? Para vós nascerá o sol da justiça, entrará salvação nas suas asas. Então, o sol da justiça é Cristo. Logo, esta mulher está vestida do sol. A mulher é uma igreja, o sol é Cristo. É uma igreja obediente a Deus, obediente a Cristo, que vive ou reflete a vida, o caráter de Jesus Cristo. Correto? Então, é uma igreja representada aqui no Apocalipse. A coroa de 12 estrelas. O que representa a coroa? Vitória. É uma igreja vitoriosa. Tá? Venceu por quê? Nós já vamos descobrir o que ela venceu. É dito que ela tem a lua debaixo dos pés. Correto? Se o sol é Cristo, o astro que governa o dia é Cristo, a luz. Quem é o astro que governa as trevas? Satanás. Satanás. A lua, portanto, representa Satanás. Então ela é vitoriosa sobre quem? Sobre Satanás. Ela foi vitoriosa sobre o pecado. Tá? Certa vez Jesus falou assim: aí veio o príncipe desse mundo e nada tem em mim. Ou seja, o diabo não tinha brecha nenhuma para entrar na vida de Jesus. E a vida da igreja de Deus deve ser assim também. Né? E vai ser assim. Ok. Pode voltar na coroa lá das 12 estrelas? As 12 estrelas, o que representam as 12 estrelas? Vou resumir. Né? As 12 estrelas, elas representam grupos de 12. Tá? Nós podemos ver que a igreja de Deus, ela sempre foi dividida em 12. Nós tivemos primeiro o povo judeu, que eram de 12 tribos, correto? E nós tivemos também a igreja apostólica, fundada, claro que em Cristo, mas foi iniciada, assim, depois que Cristo foi ao céu, foi dada continuidade através dos 12 apóstolos. Tá? Então, a igreja verdadeira de Deus, ela também é um grupo dividido, seja, uma igreja que tem grupos de 12. Quais são esses grupos? Esse grupo nós encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 7. Nós não vamos ler, irmãos, eu vou só citar, tá? Lá fala de 12.000 pessoas de cada temperamento. Tá? Por quê? Se nós olhamos para o livro de Gênesis, verso 49, quando Jacó, Gênesis 49, quando Jacó ele está prestes a morrer, ele chama os seus filhos, e aí ele fala: vinde filhos de Jacó, e eu hei de mostrar o que vos há de acontecer nos dias vindouros. E aí ele começa a falar. Eu acho que eu vou ler isso aqui, né? Só para, eu acho que compensa a gente ler. Vamos ler lá. Isso aqui é só um resumo, meus irmãos. Para entender bem, é bom assistir o vídeo anterior, tá? Gênesis 49, irmão. Verso 1 em diante. Pode deixar assim mesmo. E aí, verso 1 em diante. Isso. Diz assim: depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos para que vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi a Israel, vosso pai. Rubem, tu és o meu primogênito, a minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em alteza, o mais excelente em poder, turbulento como as águas. Não serás mais excelente, pois subiste ao leito de teu pai, subiste à minha cama e a desonraste. Simeão e Levi são irmãos, e as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entra a minha alma. Verso 7. Maldito seja o furor, pois era forte a sua ira, etc. Verso 8. Judá, a ti te louvarão teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Diante de ti se inclinarão os filhos de teu pai, etc. Verso 12, né? 13, né? 13, isso, 13. Isso mesmo. Zebulon habitará no litoral e servirá de porto para navios, o seu termo se estenderá até Sidom. Isacar é jumento forte, deitado entre dois fardos. Viu ele que o descanso era bom, e a terra era deleitosa, e baixou o ombro à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Nós vemos aqui, claro, não vou ler todos, mas nós vemos aqui que cada filho de Jacó tinha um temperamento. Tá? Nós sabemos hoje, né,
que aquelas 12 tribos mencionadas em Apocalipse, capítulo 7, não são as 12 tribos de Israel, ok? Por quê? Bom, as 12 tribos de Israel, elas continham, dentre uma das tribos, a tribo de Dan, né? E acho que convém a gente ler lá, voltemos lá no Apocalipse, no Gênesis 49, vamos ler qual que era o caráter, o temperamento de Dan, né? 16. E diz assim: Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro para trás. Então Dan tinha uma inclinação à traição, né? Assim como Judas. Então a gente pode até comparar, né? Tínhamos lá os filhos do trovão, né? Assim, a gente pode fazer a comparação entre Levi, Simeão e Levi, por exemplo, né? Então que tinham um temperamento mais forte, mais violento, né? Aí, enfim, aí nós temos, né, como vimos aqui, Judas e Dan, que são, como dizer assim, equivalentes, vamos dizer assim. Então, irmão, essa amostra de 12, pode voltar lá, essa amostra de 12 mil pessoas de cada temperamento, de cada caráter, que representa as 12 estrelas da igreja, ali, isso significa que desta igreja vai sair os 144 mil. Por que os 144 mil não são de Israel? É simples, vamos abrir em Romanos, capítulo 2, versos 28 e 29. Vamos lá. Acho que essa parte mais, que a gente se atende um pouco mais, irmão, mas já a gente vai avançar, tá bom? Romanos, capítulo 2, versos 28 e 29. Vou pedir para alguém ler para mim, por favor. Gostaria de ler? Pode ler, irmã. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão, a que é do coração e no espírito, e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ok. Então, o que a Bíblia nos diz? Não é judeu o que o é na carne. Então, a pessoa que nasceu em Israel é judeu? Não. Judeu é quem teve o coração transformado por Cristo. Hoje eu sei que muitos ensinam, porque Israel ainda é o povo exclusivo de Deus. Não é, está aqui. Quem é o verdadeiro israelita é quem teve o coração circuncidado, quem teve o coração transformado, né? E o louvor dele não vem dos homens, mas de Deus. Hoje todo mundo aclama Israel e tal. Deus não. Deus aclama os obedientes, né? Ele fala assim: viste meu servo Jó, né? Que dera nós fôssemos como Jó. Seremos, em nome de Jesus. Né? Mas precisamos buscar fazer a vontade de Deus para que sejamos israelitas. Então, aquelas 12 tribos mencionadas lá em Apocalipse capítulo 7, não figura Dan, porque Dan tinha essa inclinação à traição, né? E aí, assim como os apóstolos também, ou seja, os discípulos, né, tiveram ali Judas, e depois foi substituído por Matias, assim também Dan foi substituído por Manassés, que é filho de José. Então as 12 tribos de Apocalipse 7 não são as 12 tribos de Jacó. Tá? Ali representa já os 12 temperamentos, ou seja, 12 mil pessoas de cada temperamento, que hão de vencer o pecado e formar em si o caráter de Cristo. Tá? Vamos voltar lá para Apocalipse. Isso. Ok. Vamos avançar então com a leitura? Irmãos, se tiverem alguma dúvida, perguntem. Tá? Você que assiste pelo vídeo, você pode comentar aí e fazer a sua pergunta. Se tiver no nosso conhecimento, a gente vai responder. Tá? Se não tiver, a gente estuda junto para aprender. Amém? Vamos lá, né? Apocalipse capítulo 12, no verso 2. Só achar aqui. Verso 2. Diz assim: e ela estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz.
Então, essa aqui, como nós comentamos, está no livro de Gálatas, capítulo 4, verso 19, se não me engano, né? É isso? Deixa eu achar aqui. Ah, não vai achar, né? Ok. Não, acontece. Isso aí. 4, verso 19, se eu não me engano. Posso estar errado, mas se eu tiver, os irmãos já me ajudam aí a achar. Meus filhinhos, por fim de novo, sinto as dores de parto. Pode ler mais alto, por favor? Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ok, eu espero eu colocar aqui para que as pessoas que estão assistindo possam ver. E aí nós vamos comentar. Né? Aí você fica igual. Porque de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O que nós comentamos ali? Aquelas 12 mil pessoas de cada temperamento, elas estavam sofrendo para gerar Cristo em si. Então, as dores de parto mencionadas lá refere-se a um momento que a igreja do Senhor estaria sofrendo, lutando com o próprio eu, lutando contra o pecado, para gerar o caráter de Cristo em si. Né? Todos aqueles que compõem, né, os 144 mil terão seus temperamentos transformados à semelhança do de Cristo. Né? Então, ninguém, a partir daí nós conseguimos entender, ninguém vai ter a desculpa de falar: ah, Senhor, o meu temperamento é difícil, eu não consegui, porque é por causa do meu temperamento. Não vai dar, porque vai ter 12 mil lá, igualzinho a você, que venceu o pecado e não passou pela morte. Beleza, irmãos? Vamos avançar então. Versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Irmãos, esse eu vou ler o verso 4. A sua cauda levou a você a terça parte das estrelas do céu, e ela lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Verso 5. E ela deu à luz a um filho, varão, que há de reger as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, a mulher, vamos de trás para frente, a mulher conseguiu gerar Cristo em si. Ela deu luz ao varão que há de reger as nações. Quem é esse? Jesus. Rei dos reis, Senhor dos senhores, né? Então, Cristo vai reger esta terra. No entanto, a igreja precisa refletir o caráter de Cristo, né, antes que isso aconteça. Aqui está, né, representado aqui, o nascimento do menino. Quando diz que o dragão parou diante da mulher, o dragão ele é o próprio diabo Satanás, tá? No entanto, quando a Bíblia apresenta o símbolo do dragão com 7 cabeças, era 7 cabeças, né? É isso, né? Só que não fala com né? É isso, com 7 cabeças e 10 chifres. Nós vemos este ensino em Apocalipse 17, tá? Não vou falar isso aqui, porque senão a gente vai ficar muito tempo. Mas nós sabemos que essas 7 cabeças representam o quê? 7 reis, né? 7 reis, né? Ok. A irmã já deu aqui a interpretação completa. Mas as 7 cabeças são os 7 reis. Apocalipse capítulo 17, versos 9 e 10. As cabeças que viste são também 7 reis. Bom, se as cabeças já estão coroadas, quer dizer que esses 7 reis já reinaram, correto? Então foi isso que nós estudamos na vez passada. Quem são esses 7 reis? Eu vou falar aqui como matéria dada, irmãos, né? Esses 7 reis são 7 papas que, a partir de 1929, tomaram conta, por assim dizer, do reino do Vaticano. Vamos dizer, eles reinaram a partir de 1929, do Tratado de Latrão, quando o Vaticano passou a ser um país monárquico, né? Então eles governaram. E aí se contam os papas. Veio Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II e Bento XVI. São 7 ao todo. E quando a Bíblia apresenta que as 7 cabeças já estão coroadas, quer dizer que os 7 reis já reinaram. Então, Bento XVI reinou pouco tempo, mas morreu em 2022. Isso significa que o tempo da igreja que vai gerar Cristo em si é agora. Né?
em algum momento depois do reinado de Bento XVI. Então, estabelecendo o tempo, hoje, 2023, 2024, né, nós estamos no tempo de Apocalipse 12. Tá? Bom, vamos lá. Bom, Marcos, eu sei que está um pouco complicado para você, porque você não pegou o estudo anterior, mas você pode assistir o vídeo, né? Eu vou passar depois o link por mão, depois eu pegar o meu irmão, passo o link por mão. Aí vão assiste, né? E aí vai entender melhor, tem as referências lá. O dragão representa também um governo opressor, perseguidor, certo? Está lá em Daniel, capítulo 7, versos 7, 19 e 23, tá? Daniel viu o animal lá com 10 chifres, não entendeu, perguntou para o anjo falou, olha, o quarto animal é o quarto reino na terra, e pisará toda a terra e fará em pedaços, né? Ou seja, o animal, quando aparece, ele representa um reino. Ele é vermelho e chamado de dragão porque ele é um reino draconiano, né? Não é um reino bom, tá? Então ele é um reino que vai oprimir. Se no tempo de Apocalipse 12 o dragão aqui já está presente, quer dizer que a igreja de Cristo será perseguida por meio de decretos, tá? Acho que isso aí ficou claro, né? Por meio de decretos. Decretos que vão ter cara de bom, mas que vão ser ruins. Tá? Por exemplo, vamos citar um exemplo aqui. Se o governo disser, bom, você já não pode mais falar contra a homossexualidade, senão você vai preso. Tudo bem, né? Mas você precisa falar para o homossexual que ele está errado. Né? Aí você vai obedecer aos homens ou a Deus? A Deus. A Deus. E aí você vai ser caçado e preso. Isso não está longe de acontecer no Brasil, tá? Nem um pouco. Tá? Assim, ó, nas portas, né? Então, é dito também que a cauda do dragão derrubou por si a terça parte das estrelas do céu. As estrelas do céu, está lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 20. As estrelas representam os anjos das igrejas, tá? Quem são os anjos das igrejas? Os ministros, os líderes, tá? Então isso significa que nesse momento a igreja do Senhor vai passar por uma sacudidura onde os ministros hão de titubear e alguns cair, né? E então, ou até mesmo assassinar os líderes da igreja, os membros da igreja, os membros não, os obreiros, né? Os ministros. Isso já está acontecendo. Já tivemos 3 obreiros que foram mortos em campo, né, por perseguição religiosa. Tá? Então, tivemos o irmão Vasco, o irmão Mateus e o irmão Abraão. Né? O último foi o irmão Abraão, que foi espancado até a morte. Né? Então, no Egito, foi, né? Foi no Egito. Então, irmãos, essa semana, né, foi que um dos obreiros... Um tiro, né? Um dos obreiros levou um tiro na cabeça. Não morreu porque não penetrou, né? Pegou de raspão. Então, irmãos, nós já estamos vivendo o tempo do Apocalipse 12. As estrelas do céu também representam os anjos que caíram com Satanás? Também, tá? A Bíblia, a profecia apresenta isso. Mas, isso é para uma outra aplicação. No entanto, isso representa a perseguição, né, contra o povo de Deus. Bom, irmãos, vamos avançar então até aqui, esse resumão que nós fizemos sobre o estudo passado. Deu para entender, né? Alguém tem uma dúvida? Não? Amém. Vamos avançar então. Vamos para o verso 6, lembrando que no verso 5 a mulher conseguiu, tá, gerar Cristo. E isso é muito importante, irmãos. Nós, hoje, que buscamos obedecer os mandamentos do Senhor, pela fé no Senhor Jesus Cristo, a fé do Senhor Jesus Cristo, nós podemos crer nesta palavra de que nós seremos a igreja que vai gerar Cristo em si, se nós nos mantivermos fiéis a Deus, certo? Então nós estamos vivendo nesse tempo. Veja que bom, né? A gente participar do evento final da Terra. Bom, vamos lá.
E a mulher, bom, vou ler aqui. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Irmãos, esse período de 1260 dias são cerca de 3 anos e meio. Eu vou pedir para a irmã Juliana abrir para nós o gráfico, o banner. Pode digitar aqui. Banner, acho que digita banner já vai aparecer. Aqui banner 2 português, eu acho que é. Vai, pode ser esse aí mesmo, eu não tenho certeza. Ele estava com o nome. Pode ser esse aqui mesmo. Que vai ajudar a gente a entender, tá, irmão? Isso aqui é um gráfico que foi feito em 2021 com algumas profecias apresentadas. Pode levar a gente até a sexta trombeta, meu, por favor? Ok. Um pouquinho mais atrás aqui. Então aqui nós temos 2 períodos, pode baixar um pouquinho só para a gente ver o período lá em cima? 2 períodos de 3 anos e meio. Aqui está em espanhol, né? Pois é, está no espanhol, mas tudo bem. Quer caçar o outro? Quer procurar o outro? Tá usando esse aí, tá do lado do. Tenta esse aí, vamos ver. Ah, não vai abrir. Deveria estar só em espanhol, justo hoje. Coloca. Banner, aqui, só aperta para o lado para ele vir aqui. Aí, boa. Isso, agora sim. Aqui agora está em português, né? Facilita. Vamos lá. Nós temos 2 períodos de 3 anos e meio. Então, aquele período ali onde a mulher vai ser sustentada, nós precisamos encontrar este período, se é no primeiro período ou no segundo período, tá? Mas vamos lá, vamos ler o texto que ele vai apresentar para nós aqui. Aí ele é dito assim: houve guerra no céu, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. E engana o mundo todo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então vi com uma grande voz que do céu dizia, a voz no céu que dizia: agora é chegada a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos é lançado fora, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos aos céus, e vós que neles habitais. Ai daqueles que habitam no mar, na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. E quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao varão, e foram dadas à mulher asas da grande águia para que voasse ao deserto, onde era sentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ok, vamos lá. Você pode voltar um pouquinho no gráfico, por favor? No gráfico. Então, irmãos, quando ele fala assim, que houve guerra no céu e tal, e aí eles falam, ai dos que estão na terra, porque o diabo desceu a voz, ele está falando da quinta trombeta. Por que ele está falando da quinta trombeta? Vamos abrir no Apocalipse capítulo 8. Nós vimos que ali é o primeiro ai. Apocalipse capítulo 8, no verso 13. Ele fala das primeiras 4 trombetas. Depois ele vai falar, alguma coisa sobre as outras 3. Será que eles não acham? Olhei e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos outros toques de trombetas, dos 3 anjos que ainda vão tocar. Então cada ai representa uma trombeta. Então o primeiro ai representa a quinta, correto?
E nós encontramos o ai lá no Apocalipse 12. Mas antes de nós voltarmos para o Apocalipse 12, nós vamos ler Apocalipse capítulo 9, no verso 1 e 2. Versos 1 e 2. Para a gente entender o que significa, tá? É dito, né? Aqui está falando da quinta trombeta. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caíra sobre a terra, e foi dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. Ok. Então, quando o quinto anjo toca a trombeta, ele viu uma estrela que do céu caíra na terra, caíra sobre a terra. É isso, que do céu caiu na terra e foi dada a chave do poço do abismo. Bom, o abismo, irmãos, ele tem duas representações na Bíblia, tá? A primeira dela, literalmente, ela representa o fundo do mar. Abismo é o mar, ok? Quando a Bíblia fala que o povo de Israel passou os abismos em seco, eles passaram onde? No mar. Quando Jonas fala assim, eu estive 3 dias e 3 noites no abismo e as algas se enredaram na minha cabeça. Onde é que ele estava? No ventre da baleia, no fundo do mar. E mais precisamente onde há trevas, tá? Então, o fundo do mar é um lugar muito escuro. E hoje o homem diz que foi a lua, etc., mas no fundo do mar ele nunca chegou. O lugar mais profundo da Terra, se eu não me engano, são nas Fossas Marianas, né, no Pacífico. E ali tem cerca de 11 quilômetros de profundidade, então não é pouca coisa. O peso da água é esmagador, literalmente. E ali, sabe quem estão presos ali? Quem? Hã? Por que os demônios estão presos ali? Aguardando a pena. Estão aguardando a pena deles, o juízo. Mas como nós sabemos disso? Todos vocês já escutaram a história. Lembra que Jesus chegou, né, e tinha um homem endemoniado, chamado Gadareno, e tinha 12 legiões, né, ou uma legião, 12 legiões de demônios, tinha muitos demônios, né, para encurtar a história. E aí quando Jesus chegou perto deles, eles falaram, que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo? Não, e lhe pedimos que não nos envies para o abismo. Como? Vieste nos atormentar antes. Isso, vieste nos atormentar antes do tempo. Pedimos que não nos envie para o abismo. Aí Jesus pegou, jogou ele nos porcos e eles se foram, né? Ou seja, o abismo é a prisão dos demônios. Tá? Por isso que hoje existem, né? Eu acredito que deve ter alguma coisa a ver. Que lá no Triângulo das Bermudas acontecem algumas coisas que ninguém explica. Bom, é um reduto de charedo, né? Tipo assim, esse demônio, irmão, já não é uma coisa boa, imagina os fora da lei. Né? Acho que a gente pode imaginar. Então, assim, aí, essa estrela que caiu do céu, o que nós falamos que representava a estrela mesmo, segundo Apocalipse capítulo 1, verso 20? Os anjos, né? Anjos, a estrela representa anjos. E quem é o anjo do abismo? Então Satanás, na quinta trombeta, é o lugar, o momento que Satanás cai do céu, ele é expulso do céu. Ele é expulso do céu, vem para a terra e solta o bicharedo que está lá, os demônios, que são representados ali pelos gafanhotos com o poder de escorpião. Tá? Então na quinta trombeta, pode voltar no gráfico para nós, irmão, por favor? Acho que é aqui, isso. Então na quinta trombeta aqui, ó, na quinta trombeta nós teremos, né, a queda de Satanás e a abertura do abismo. Por isso que os anjos falaram assim, ai da terra porque o diabo desceu a vós. Então se Apocalipse 12, né, essa parte de Apocalipse 12 acontece na quinta trombeta, logo nós podemos entender que aqueles 3 anos e meio que a mulher vai ser guardada é no último.
Porque ela não vai ser guardada por 7 anos, certo? É no último. Então ela vai ser guardada por 3 anos e meio. Então a igreja do Senhor vai ser guardada no finalzinho aqui, né? Vai ser sustentada por Deus, tá? Ou seja, quer falar, não? Não. Ah, não? Ah, você pensei que eu não tinha levantado a mão? Não. Enfim, lembra que nós falamos dos 144 mil que vão sair dessa igreja? O que mais nos chama a atenção nos 144 mil? O cara vai ser transformado. O caráter transformado e o que mais? Não passarão pela morte. Não vão passar pela morte. Então, essas pessoas que alcançarem refletir o caráter de Cristo em si, elas serão seladas para não morrerem. Então, nesse tempo aqui, elas serão guardadas. Elas estarão vivas quando Cristo voltar, sem passar pela morte. Todos estaremos vivos, né? Até os que passaram pela morte. Mas os 144 mil não vão passar pela morte, à semelhança de Elias, né? Então, eles vão ser guardados no último período de 3 anos e meio, 42 meses no reinado da besta. Bom, vamos lá. Até aqui deu para entender, irmão? Eu não entendi. Não entendi porque são os últimos 3 anos e meio. Porque assim, porque é dito que ela vai ser guardada por 3 anos e meio. Né? Depois a terra vai ajudar a mulher e tal, e vai tragar as águas que o dragão envia. Certo? Ela só fica 3 anos e meio guardada, pelo que dá para entender pela palavra. Então tem que ser Se ele tivesse dito, ó, vou guardar 3 anos e meio, depois mais 3 anos e meio, aí eu concordo, né? Mas pelo que eu entendi aqui, os irmãos podem até sugerir aí, né? Pelo que eu entendi, é só 3 anos e meio que ela vai ser guardada. Então seriam os últimos. Seriam os últimos, né? É porque senão ela nos outros 3 anos e meio não fosse guardada, ela estaria na garra do menino de novo. Exatamente. Assim, foi o que eu pude, né? A luta aqui bem lembrado, mano. A luta aqui é a mais dura, tá? A luta aqui é contra a besta do Apocalipse, né? Como nós já estudamos. Nesse período tem um decreto de morte. Isso, no finalzinho desse período tem um decreto de morte, que vai ser um decreto para matar mesmo todos os guardadores do sábado. E aí, olha, irmãos, é só Deus para guardar. Não tem outro, né? Então, mas Deus vai guardar, né? Então, assim, nós vimos 2 coisas importantes, irmão, guardem na cabeça. O momento da luta no céu e a queda de Satanás, ou seja, a queda de Satanás é na quinta trombeta. Ou seja, quando João viu cair, né? Ele viu cair ou viu caindo? Deixa eu só ler aqui para mim poder interpretar direitinho isso aqui, né? Ele viu uma estrela que do céu caiu, ou seja, que caiu do céu. Ele não viu caindo. Ele já tinha caído, né? Ele não viu caindo. Então já tinha caído, ou seja, um pouquinho antes disso aqui, pode voltar um pouquinho o gráfico só para a gente... Aqui, ó, até as primeiras 4 trombetas. Até aí, minha irmã. Temos as primeiras 4 trombetas. Nós estamos em... Olha só, tá certo. Estamos em 2025, irmão. Então, assim, bom, isso vai acontecer perto dos últimos 7 dias aqui. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Bom, pouco tempo antes das primeiras 4 trombetas, isso vai acontecer, tá? Então, as trombetas caem, né? E essas primeiras 4 trombetas, elas acontecem, se não me engano, né, pelo que a gente entende, ou no mesmo dia, ou muito próximo ali, tá? Não vai durar vários dias, não. É tudo no mesmo dia, segundo nós entendemos pela profecia. E aí, logo em seguida já é a quinta trombeta, né? E aí essa quinta trombeta, quem não estudou, acho que tem, não sei se tem o vídeo das trombetas. Irmã, tá bom? Deve ter pregações sobre a quinta trombeta. Eu não sei se nós temos os vídeos desses estudos da quinta trombeta. Temos, eu creio que temos. Não é o que deu errado? Que caiu? Pode ser, mas vamos ver, né? Se você quer assistir o vídeo das trombetas, comenta ali e aí a gente vai enviar para você o link, tá? Bom, mas a quinta trombeta, então, faz parte aqui de Apocalipse 12 também, tá? Então, esse primeiro ai, que ele fala ali, ai da terra, porque o diabo desceu a voz, representa a quinta trombeta, né? E aí, no verso
Deixa eu ver se tem mais algum detalhe para a gente ressaltar aqui. Irmãos, tá tudo certo aí? Tá bem? Vamos ler o verso 11, porque assim, estudo da profecia. O estudo da profecia é muito importante. Mas mais importante que a profecia é o quê? A nossa consagração, a nossa transformação. Verso 11 diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Irmãos, isso aqui é uma repetição do Evangelho de Cristo. O que Cristo ensina? Para você viver, você tem que morrer. Morrer para si, para o seu eu. Certo? E aqui ele fala, não amaram as suas vidas até a morte. Ou seja, a pessoa se permitiu, né, ser transformada por Cristo e não, vamos dizer assim, não amou nada daquilo que era dela. Mesmo se a sua vida física fosse tirada para ela, o que importa é obedecer. Né? A exemplo de nossos irmãos que já foram martirizados, né? Que as suas obras, né, nos acompanham. Então, a Bíblia fala aqui que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Vencer é vencer o pecado. Nós não somos vitoriosos quando nós temos dinheiro, quando temos estabilidade. Não tem nada a ver com isso. Nós somos vitoriosos, segundo a Bíblia, quando vencemos o pecado, porque é para isso que Jesus veio. Né? Então, assim, detalhe, nós que estamos vivendo nesse tempo, qual que é o segredo para vencer? É Cristo. É Cristo, é pelo sangue de Cristo. Sabe? E aí, nos desfazer do eu. E está aí uma coisa que machuca, que dói e incomoda. Porque você quer, né? Você quer e simplesmente quer. E Deus fala, filho, mas não é assim, você quer igual. Né? Mas Deus deve vencer toda batalha. Toda batalha contra o eu, Deus deve vencer. O eu não, porque senão a gente não chega lá. Né? E aí é dito assim, no verso 12, verso 13: quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz um filho varão. E foram dadas à mulher as asas, as duas asas da grande águia, para que voasse ao deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e metade de um tempo. Tempos e metade de um tempo. Isso aqui também representa 3 anos e meio, tá, meus irmãos? Fora da vista da serpente. Tempos e metade de um tempo. Certo? Tempo é 1 ano, tempos é 2 anos e metade do tempo é meio ano. Então são 3 anos e meio. Então esses 3 anos e meio é o mesmo período que apresenta no início, tá? Dos 42 meses. É o mesmo período, tá bom? Então vamos lá. E aí é dito o seguinte, que tem um detalhe aqui muito importante que eu gostaria de ressaltar com os irmãos. Foram dadas à mulher as asas da grande águia. Vocês, irmãos, vocês têm ideia do que representa isso? Não tem problema. Né? Eu pergunto porque assim, às vezes alguém já sabe, está tudo certo. Né? Mas, vamos abrir o livro de Êxodo, capítulo... acho que é 4, irmãos. Deixa eu só ver aqui, se é 4 ou 9. Não sei, eu vou achar aqui e eu já falo, só um pouquinho. Ou 14, ou 19, não sei. Vamos achar aqui. Acho que é 19. Isso, 19, verso 4. Capítulo 19, verso 4. Verso 3 e 4, vamos ler. Aí a gente vai entender o que isso representa. Diz aqui, então subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, dizendo, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas da águia e vos trouxe até mim? Vocês lembram de que evento ele está falando? Como tirou do Egito, né?
Ele libertou o povo. Quando ele fechou o mar em cima dos egípcios. Lembra que lá o povo do Egito, né, que Deus mencionou, que Deus tirou o povo do Egito, o povo caminhou e daí chegou num lugar que tinha o mar à frente e o exército de Faraó atrás. E aí? E aí que o negócio ficou difícil. Mas Deus era com eles. E o que Deus fez? Abriu o mar. Né? Então assim, quando a Bíblia fala que Deus vai colocar elas sobre as asas da águia, ou dar a elas as asas da águia, está falando do livramento que Deus vai dar. E lembra que a expressão de Apocalipse capítulo 12, ela é até semelhante, porque ela fala que a terra abriu a boca. Ali Deus abriu o mar. Desta vez a terra abre a boca e engole. É claro que isso refere-se a o povo de Deus estar escondido nas montanhas, nos lugares mais inóspitos da terra. E aí então as pessoas não vão conseguir chegar lá, até porque Deus não vai deixar. Né? Mas fato é que o levar sobre as asas da águia representa o livramento que Deus dará ao seu povo no último tempo. Né? Deu para entender, meus irmãos? Viu que o irmão ficou meio... Não, porque eu estava lendo ali o Deuteronômio 32, 11, 12, dá uma explicada também ajuda. Ajuda? Pode ser, pode ser. Quer abrir lá para nós então? 32, 11, 12? Até diz, né? Representa a proteção de Deus. Uhum. Vamos ver o horário. Ainda temos uns minutinhos. Como a águia desperta o seu ninho, adeja sobre os seus filhos e estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Então aqui fala da mesma proteção e guia do Senhor, né? A mesma expressão, ou seja, a mesma expressão que foi usada lá sobre as asas da águia. Então, fala mesmo da proteção e do livramento que Deus há de dar ao seu povo no último tempo. Irmãos, isso é maravilhoso, porque é o seguinte, nós sabemos que vamos passar por momentos difíceis. No entanto, Deus será conosco. Né? E aí, a Bíblia até fala, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor do seu povo. Quem que é o grande príncipe? Jesus Cristo. Miguel é Cristo quando está em batalha. Quando Cristo toma sua espada flamejante, aí ele bota a roupa de batalha, ele é Miguel. Né? E aí o inferno treme, né? E aí não tem, né? Bom, vamos seguir a leitura de Apocalipse capítulo 12. Já estamos caminhando para o final. Bom, vamos lá, né? Apocalipse 12, verso 15. Então, a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. Bom, vamos lá. O que são águas na Bíblia? Bem, a água pura e limpa representa a figura de Cristo. As águas representam povos, nações, multidões e línguas. Tem que ter essa diferença, né? Porque assim, às vezes o pessoal a água ali e já interpreta, não é povo. Não, calma. Águas é povo, né? Ou muitas águas é povos. Está lá em Apocalipse capítulo 17, verso 15. Vamos ler. Apocalipse. Águas. Vamos
ler o que significam as águas. Então, aqui, nós estamos vendo uma resposta que foi dada pelo anjo a João. Então, isso aqui não carece de interpretação. O anjo falou, olha, a água é isso. As águas, perdão. As águas. Assim, disse-me ainda, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Então, quando a Bíblia fala que a serpente, que é o diabo Satanás, lançou águas como um rio, quer dizer que são várias nações. E não diz a Bíblia, sereis odiados de todas as gentes? Lucas 21. Né? Então, é isso que vai acontecer. O diabo vai incitar a população a perseguir os servos de Deus. Né? Mas o que vai acontecer? O servo de Deus vai ficar à mercê disso tudo? Não. No verso 16 é dito, a terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão lançara da sua boca. Então, quando a Bíblia fala que a terra abriu a sua boca, isso aqui, alguns entendem na literalidade. Deus abriu a terra e engoliu. Bom, pode ser, Deus tem poder para isso, mas nós entendemos que não necessariamente seja isso, mas sim que o povo de Deus vai estar nas montanhas. Por quê? Jesus falou assim, quando virdes o abominável da desolação, dentro do lugar santo, fujam para os montes. Então, quando vier o decreto dominical, o inimigo para perseguir, né, para matar o servo de Deus, eles vão para a montanha. E a semelhança do que aconteceu com Elias, que foi sustido por Deus por 3 anos e meio, assim seremos nós também. Até há um paralelo nisso, tá? Lembra que, bom, não sei se é muita informação, mas eu acredito que vale a pena mencionar, né? A Bíblia fala que antes que venha o terrível dia do Senhor, virá Elias e converterá o coração dos pais aos filhos, né? Dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aí, hoje se ensina que Elias, que virá, eles falam que é o próprio Elias que vai vir fazer descer fogo do céu. Irmãos, não é. Tá? A Bíblia apresenta que antes da primeira vinda de Jesus Cristo, veio João Batista, quem tinha o espírito de Elias. Então, quem é que vai ter o espírito de Elias no fim do tempo? É quem prega as mensagens angélicas, 3 mensagens angélicas. Ou seja, a última mensagem dada ao mundo. Tá? Aquele que chama o pecado pelo nome, que fala, tem que guardar os mandamentos, senão não tem salvação. Tem que ter fé em Jesus, tem que ser transformado. Esse é o Elias. Então você e eu podemos ser o Elias. E você e eu podemos ser também os mesmos que estarão lá. A mulher, né? E aí, aqui a representação, né? A terra engolida, a água. Nós já sabemos que essa água representa povos, nações, multidões e línguas. E isso aqui representa que a mulher vai estar nos lugares mais retirados, sendo sustentada pelo Deus Altíssimo. E aí entra em ligação a ser levada pelas asas da águia. Exatamente. Aqui é o momento até que Deus prepara o lugar para ela. Porque assim, o servo de Deus no tempo do fim, ele vai ter que ser guiado por fé. Ele vai ter que ser guiado por Deus. Porque assim, o mundo vai estar num caos. Você não vai ter assim, vou pegar um avião. Você não vai ter isso, meu filho. Né? Talvez você pegue uma carona de anjo. Mas de avião vai ser bem difícil. Né? Pode acontecer? Claro, provavelmente, né? Deus tem meios, né? Mas não vai ser uma coisa normal. Você não, hoje eu vou viajar para o Japão, por exemplo. Não vai ser bem assim. Então, o servo de Deus ele vai falar, Senhor, eu vou para a esquerda ou vou para a direita? E Deus vai guiar ele. E aí Deus já tem preparado para ele, né, o lugar onde ele vai ficar. Assim como Deus preparou para Elias, né, lá perto do ribeiro, ele vai preparar para o seu povo no tempo do fim. Por isso que é dito que vai ser levado para o lugar onde Deus já tinha preparado. Né? Até aqui, deu para entender, né, meus irmãos? Então, eu vou avançar, e aí diz assim, no verso 17, Então, o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus.
Irmãos, isso aqui é muito importante. Aqui fala que o diabo perseguiu a igreja de Deus e não alcançou. Qual que era aquela igreja que ele não alcançou? A que guarda os mandamentos de Deus pela fé de Cristo. E também tem o testemunho de Jesus. Nós já vamos ver o que é o testemunho de Jesus. No entanto, quem vai ser protegido da morte vão ser os 144 mil, correto? Como nós mencionamos já desde o estudo passado. Os outros que não foram selados para não passar pela morte vão ser mártires. Tá bom, irmãos? Então, assim, as pessoas só vão sem passar pela morte só os 144 mil. Os demais, todos, hão de selar a sua fé com sangue. Tá? Então, assim, hoje eu sei que alguns dizem, mas o arrebatamento acontece antes da tribulação. Não é verdade. Né? Eu até, se dá tempo, eu quero ler com os irmãos 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e ali fala claramente que Jesus só vai voltar depois da vinda do anticristo, né? Da vinda do Apocalipse. Vamos lá. Então, irmãos, ele vai fazer guerra aos demais filhos dela, ou seja, hoje nós estamos pregando, vamos fazer um exemplo, estamos pregando para muitas pessoas. E aí, vamos supor que nós conseguimos não, né? Eu vou melhorar isso aí. Que Cristo conseguiu transformar o nosso coração e nós nos tornamos então um dos 144 mil. Tá? Então a gente não vai passar pela morte. Mas aqueles que ouviram a palavra, mas não se prepararam a tempo para receber o selo e serem salvos, eles hão de ser mortos. Daí, irmão, a importância de nós aceitarmos a fé verdadeira hoje. Né? Nós não podemos negligenciar a nossa salvação. A salvação é algo precioso e sério. E nunca esteve tão perto, né, a vinda de Cristo. Claro que nunca esteve tão perto. Né? A não ser quando ele veio a primeira vez. E daí, claro, né, ele já veio. Né? Mas, na segunda vez, né, nós hoje podemos constatar que estamos muito, mas muito próximos. Bom, então, irmãos, preparemos hoje. Né? Hoje é o dia que o Senhor, tem até uma canção que diz, né? Hoje é o dia que o Senhor fez. Hoje é o dia que o Senhor nos deu para decidirmos. Né? Então, nós precisamos buscar Deus para obedecer os seus mandamentos, sermos selados por Deus e então sermos protegidos nesse tempo. Tá? Não quer dizer que a pessoa que foi selada não vai sofrer. A Bíblia não diz isso. Ela não vai morrer. Né? Mas, se a vida dela vai estar escondida em Cristo, irmãos, vai ser uma... Cristo morreu. Amém. Vai ser isso. Você imagina, eu vou citar o texto. Viver é Cristo e morrer é lucro. O que você pode fazer para uma pessoa dessa para ela se sentir mal? Nada. Se nem matar ela não resolve, pode bater, pode espancar, pode fazer o que for. Ela vai fazer que nem Estevão, vai falar, Senhor, perdoa, porque não sabe o que faz. Está vendo como nós precisamos alcançar esse ponto? E isso só vai acontecer se nós permitirmos que Cristo trabalhe no nosso coração. E que nós reconheçamos que precisamos ser transformados. Né? Porque a Bíblia fala assim, aquele que diz não ter pecado é mentiroso. Né? Engana-se a si mesmo. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Então assim, nós precisamos ser purificados do pecado. Né? Precisamos deixar, nós temos pecado, nós não podemos dizer que não. Todos temos falhas. Então precisamos que Cristo nos mostre as nossas falhas e nos mude. Bom, verso 17, quando ele fala assim, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quais são os mandamentos de Deus? São aqueles 10 que estão lá no livro do Êxodo, tá? Que Deus mesmo escreveu com o seu próprio dedo. Né? Tem gente que fala, mas é a lei de Moisés. Eu tenho uma dificuldade de aceitar isso, porque Moisés, ele não escreveu os mandamentos, quem escreveu foi Deus. Né? Vamos abrir no livro de Êxodo,
capítulo 31, verso 18. Moisés dedicou-se depois, claro, por revelação divina, a explicar os mandamentos nos demais livros da Bíblia. No entanto, quem deu a regra básica foi Deus, ou seja, a essência da lei foi Deus. Aí diz assim, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Então assim, meus irmãos, a lei de Deus qual é então? Aqui ele escreveu, certo? E na lei que ele escreveu, lá contém o primeiro mandamento, que fala que Deus é uma única pessoa e Cristo é o nosso único Senhor. Lá naquele mandamento diz assim, não terás outro Deus diante de mim, né? E a Bíblia nos ensina, Jesus fala, no livro de João, capítulo 17, verso 13, Jesus diz assim, a vida eterna é esta, que conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Cristo quem enviaste. Então Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é poderoso? Sim. Cristo sustenta todo o universo com a sua mão. Então o poder ele tem, né? Mas o título de Deus é só no Pai. Por isso que Paulo fala, para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo. Deus é o Pai, Jesus Cristo é nosso Senhor. Por quê? Alguém pode me ajudar? Por que Jesus é nosso Senhor? Mas por que ele se tornou Senhor da nossa vida? Porque ele morreu no meu lugar. Amém. Sim, porque ele comprou-nos com o seu sangue. Lembra, né? Se nós podemos fazer a ilustração do Senhor e do escravo. Bom, nós não somos escravos de Cristo porque nós somos livres. Mas ele nos comprou, somos dele. Ele nos dá a liberdade porque ele é um bom Senhor, né? E nós precisamos, né, aceitar o senhorio dele, né? Então, Jesus é o nosso Senhor por nos haver comprado. Jesus é o que também? É Criador. Por isso que Jesus recebe a adoração. Jesus deve receber a adoração? Sim, a Bíblia diz assim, todos os anjos de Deus o adorem. Então, ele recebe a adoração. Mas o título de Deus é do Pai. Tá? Não existe esse negócio de trindade, a terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo. Não existe. O Espírito Santo é o poder de Deus que atua em nós. O Pai é o único que existe por si mesmo. Exatamente. O Pai é o que colocou aqui, né? O Pai é o único que existe por si mesmo. Os demais ou foi gerado e os demais criados. Né? O Espírito Santo é o que vem do Pai. Né? E, exatamente, através de Cristo. E assim, a gente pode ilustrar, né? Para você que assiste a gente pelo vídeo, fica fácil de entender. O Espírito Santo não é uma pessoa, tá? É o poder de Deus que atua em nós. Ele é dado a Cristo e de Cristo para nós. É o próprio Espírito de Cristo. E esse Espírito ele atua na nossa mente, quer acusando-nos, quer defendendo-nos. Lembre-se do que diz em Romanos. Então, quando você faz uma coisa boa, você não se sente bem, pois é o Espírito te aprovando. Mas quando você faz algo errado, você peca, aí o Espírito fala, meu filho, dessa vez você vacilou, né? E aí você busca a Deus. O Sol, irmãos, ele está lá no universo, segundo os cientistas, a 58 milhões de quilômetros. Se eu não me engano ainda, mas é mais ou menos isso. A irmã que é professora, lembra? Não lembro, né? Bom, mas pelo que eu me lembro, vagamente 58 milhões de quilômetros de distância da Terra. Se eu estiver errado, você pode digitar aí, tá? Os cientistas de plantão pode, né? Mas está longe. Está longe. O que chega até nós é a luz do Sol, não é o Sol. Tá? É os raios solares. Né? A mesma coisa, Deus está no céu. O que chega até nós é o poder dele. Aquilo que nos alumia, aquilo que nos dá entendimento e nos fortalece. Deu para entender, né? Então, assim, toda igreja que ensina que Deus é uma trindade, está pregando erro. Né? Não está guardando os mandamentos, não está ensinando os seus membros a guardar os mandamentos. Portanto, não estarão preparados para receberem o selo. E talvez estejam caminhando para a condenação. Tá? Outro mandamento que está no decálogo que Deus deu a Moisés, o sábado. Né?
do sábado, ela foi instituída na criação, lá no Gênesis capítulo 2. Você pode abrir para nós, Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3. Deus santificou e abençoou aquele dia na criação. Isso derruba por terra toda a pretensão de qualquer teólogo ou professor de teologia para dizer que o sábado era para os judeus. Né? Quantos judeus tinha lá na criação? Né? Não tinha nenhum. Tinha Adão e Eva. Por isso, quando Deus escolhe o povo de Jacó para povo exclusivo seu, ele diz assim, lembra-te do dia do sábado, porque era algo que já era obedecido. Tá? Diz assim, ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou. Deus separou o sábado como um dia santo na criação. Então, você que me assiste, de repente está numa dessas denominações que não ensinam a guardar o sábado, ali não há um lugar para você. Se você quer receber o selo de Deus, estar protegido por Deus, você precisa aderir, né, a essa prática, a obediência aos mandamentos. Né? E aqui, né, muitos dizem, não tem mandamento por sábado no Novo Testamento. Tem. Pode abrir para nós Hebreus capítulo 4, versos 4, 9, 10 e 11, por favor. Então tem mandamento sim para o sábado semanal no Novo Testamento, tá? Para nós que somos o Israel moderno, o Israel de Deus, que aceitamos a Cristo, né? E hoje cremos que Ele está nos transformando, né? E com a graça dele chegaremos à obediência completa como Ele espera, né? Isso, irmã. Não, 4, 9, 10 e 11. Verso 4 também. Os irmãos podem ler em casa o texto completo, inclusive o capítulo 3, tá? Para vocês verem o contexto. No entanto, nós vamos ler só isso aqui, porque senão a gente não tem tempo. Nós já estamos chegando no final. Pois em certo lugar disse assim do 7º dia, e descansou Deus no 7º dia. Está falando de que dia? Sábado. Certo? E o sábado foi o quê? Quem descansou no sábado? Deus. Descanso de Deus, né? E aí ele diz assim, no verso 9, portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus, pois aquele que entrou no descanso de Deus, no sábado, esse também descansou de suas obras, assim como Deus das suas. Ora, à vista disso, procuremos diligentemente entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de Desobediência. quem não guarda o sábado é o quê? Desobediente. E o desobediente entra no céu? Não, irmãos, eu explico. Por que ele fala, portanto, resta ainda um repouso? Essa carta é endereçada aos hebreus. E os hebreus eles tinham vários dias festivos e sábados. Inclusive o dia da expiação era um sábado. E às vezes caía numa segunda-feira, né, por assim dizer. Mas aquele dia era sábado para eles. Os sábados cerimoniais que apontavam para Cristo e para a obra de Cristo, todos esses sábados perderam sua vigência no quesito salvação quando Cristo morreu. Porque o verdadeiro Cordeiro já havia vindo, o véu do templo partiu-se de alto a baixo, aquele culto de formas, né, e sacrifícios de animais perdeu o sentido de existir. Por quê? Porque Cristo já tinha vindo, o verdadeiro Cordeiro já morreu por todo mundo. Né? Então todo aquele rito deixou de existir. No entanto, teve o sábado, né, o sábado semanal, que foi instituído quando? Né? Na criação. Por isso que ele fala assim, ó, pois em certo lugar, disse assim no 7º dia, e descansou Deus. Aqui Paulo fala assim, em certo lugar disse Deus que descansou. Em que lugar está escrito isso? Gênesis. Só que na época de Paulo a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. Então, ele falou, olha, em certo lugar no livro, na Bíblia, está escrito, descansou Deus no 7º dia. E esta é a razão pela qual nós hoje guardamos o sábado. Tá? Então, assim, no mandamento de Deus, você vai encontrar o mandamento do sábado e no Novo Testamento também. E aí, né, eu sei que tem gente que vai dizer que não e tal, bom, o tempo está próximo. Né? E convém nós hoje aceitarmos o amor da verdade para sermos guardados. Né?
E para finalizar, irmãos, eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O que é isso? Apocalipse 19, né? Apocalipse 19, verso 10. Isso. Aqui a Bíblia fala com todas as letras o que é o testemunho de Jesus. E aí a gente vai encerrar. Eu sei que a gente já está estourando o horário aí, 9 e 1. Né? Vamos ler aqui. Posso ler, né? Então me lancei aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, olha, não faças tal. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito da... Ou seja, a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o Espírito da profecia. O que é isso, o Espírito da profecia? Entende as profecias da Bíblia. Né? E isso não é mérito nosso, não é porque somos melhores que os outros, não. Somos pecadores como qualquer outro. Mas Deus achou por bem derramar luz da profecia sobre este povo e que Deus seja louvado por isso e que nós possamos então cumprir o propósito dele, que é anunciar. Né? Nós nos colocamos nessa posição de servos inúteis, né? E aí que Deus faça o resto. Né? Então, irmãos, a igreja verdadeira é a igreja que tem o testemunho da profecia, que entende a profecia. E assim, mas a minha igreja também tem. Tudo bem, não vou discutir se tem ou não tem, mas fato é que a Bíblia diz assim, se o profeta falar e não acontecer, não fui eu que falei por meio dele. Né? E o que nós estamos ensinando está ou não acontecendo? Pode abrir para nós aqui o meu gráfico? Para você que nos assiste, não pense que isso aqui é presunção, não é. Tá? Nós precisamos anunciar o que há de acontecer. E nós precisamos olhar com um olhar crítico. Né? Porque assim, Deus é um Deus muito sábio e inteligente. Né? Infinito em sabedoria. E ele não faz confusão. Então se o profeta falou não aconteceu, quantos fins de mundo você já sobreviveu? Quantas voltas de Jesus você já sobreviveram? Né? Tudo mentira. Quer dizer que Deus nunca vai revelar o tempo aproximado da volta de Jesus? Não, a Bíblia tem isso, inclusive nós temos um gráfico do tempo aproximado. O dia, a hora, ninguém sabe. Mas o ano e o mês, a Bíblia não fala nada com relação a isso, e é possível sim saber, inclusive os judeus já sabiam. Né? Olha aqui, nós estamos em 2025. O que está anunciado para 2025? Volta um pouquinho mais. Né? Para 2021, aqui. Pode parar aqui. De 2021 até 2025, esse período aqui, né? Esse período aqui, estava anunciado o quê? O período final do terceiro selo, o preço dos alimentos sobe ao ponto da população trabalhar apenas para comer. Pode baixar um pouquinho. Apenas para comer. E também haverá escassez. Aconteceu ou não? Né? Aconteceu. Certo? Baixa lá um pouquinho lá em cima. Após 2025, o que aconteceria? Vamos baixar um pouquinho mais para a gente pegar lá. Né? Ok, ali. Aqui fala da profecia relacionada às religiões, mas nós não vamos falar sobre isso. Mas ali no segundo parágrafo diz assim: olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado sobre ele chamava-se Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra para matar com a espada, com fome e com as feras da terra. Irmãos, fome, peste e guerra. Nós estamos vendo guerra começando a crescer? Hoje já se fala em terceira guerra mundial, declarado. Tem países se preparando para ela. Alemanha, se eu não me engano, Filipinas, Geórgia, estão se preparando para a terceira guerra mundial. O presidente Putin, da Rússia, disse o seguinte, quando a Ucrânia lançou alguns mísseis contra eles, falou assim: esta guerra agora não é mais regional, é global. Então o que vocês esperam para o ano que vem? Né? Nós não temos agora, na fronteira brasileira, grupos extremistas do Hezbollah, na Venezuela, na fronteira, pra caralho ali, Roraima, né?
Roraima, eu sou paraguaio, gente. Então vocês podem perdoar. Né? Então, irmãos, nós estamos vendo uma crescente nas tensões, inclusive no nosso continente. Tá? Então, irmãos, está aqui. Isso aqui, esse gráfico foi feito em 2021, mas esse entendimento já é pregado há anos. Há anos que é ensinado isso aqui. Tem livros, Ministério de 2011, se não me engano, tem livros aí antigos. Vocês vão encontrar essa explicação aqui. Então, assim, irmãos, não é isso. Nós precisamos abrir os olhos. Né? Você que me assiste aqui pelo vídeo, precisamos abrir os olhos, parar, né, de ser levado por qualquer vento de doutrina. Nós precisamos da palavra verdadeira. Nós precisamos de coisa que fala e acontece. Assim como Deus fazia com os antigos profetas. Ele dava a luz, eles anunciavam e aquilo acontecia. Demorava. Né? Teve profeta que não viu o que anunciou acontecer. Levou mais de 20 anos. Mas aconteceu. Né? Então, assim, irmãos, nós precisamos, você que me assiste, nós precisamos ter essa seriedade com a palavra de Deus. Olhar crítico, bom, o que essa pessoa está falando? Se alguém está falando, está na Bíblia mesmo? Né? O que a Bíblia diz com relação a isso? A Bíblia diz assim: a lei e ao testemunho, se não falarem segundo essa palavra, não haverá amanhã para eles, ou nunca haverá alva, dependendo da tradução. Né? Então, irmãos, se eles não falam dos mandamentos, Deus não está com eles. É simples. E também a luz dos mandamentos não está com eles. E nem a luz das profecias. Tá? Então, irmãos, hoje é o dia de nós tomarmos uma posição clara ao lado de Deus. Né? Eu não estou aqui na posição de juiz para julgar ninguém. Mas eu sei que o que a Bíblia diz é verdade. Né? E o que ela diz acontece. Está aqui. Né? Nós estamos vendo. Pode subir um pouquinho, mano? Então, assim, o que está anunciado aqui não é para a nossa glória, mas é para a preparação de vocês. Nossa também, claro. Primeiro é nossa. Mas para a preparação daqueles que ouvem. Não é para ter medo. É para se preparar. Você quer ir ao céu? Você que me assiste? Eu tenho certeza que sim. E se você quer, você precisa aceitar a Jesus na tua vida. Guardar os mandamentos de Deus pela fé no poder de Jesus Cristo. E aí você vai ser preparado por Ele. Por que por Ele? Porque nós não conseguimos fazer nada, irmãos. Vamos ler o livro de Judas, o último texto, verso 24. Se você está com medo, eu vou tomar uma posição ao lado de Deus, eu não vou conseguir, o que eu vou fazer? Eu vou perder o emprego, Irmão, você que me assiste, Jesus Cristo vai cuidar de você. Ele disse, sabe? Ele vai abrir portas. No verso 24 de Judas, é dito assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos jubilosos e imaculados diante da sua glória. Cristo vai guardar os seus de tropeçar. Está com medo de aceitar Jesus e de pecar de novo? Não tenha, Ele vai cuidar de você. Confia nele. Tá bom? Irmãos, esse é o nosso estudo de hoje, espero que tenha ficado claro. Só para recapitular, hoje nós falamos de Apocalipse capítulo 12. Capítulo 12 fala para o nosso tempo de agora. Isso já está acontecendo, né? Já temos perseguições, nós já temos as 7 cabeças do dragão, né, que representam os 7 reis, já passaram esses 7 reis. Tá? Nós temos também, né, o momento da quinta trombeta que se aproxima. Pode botar no gráfico de novo, desligado aqui, né? O momento da quinta trombeta onde o próprio Satanás virá do céu, caiu, né? Ele não vai vir mandado do céu, ele vai ser expulso de lá. Vai abrir o poço do abismo, soltar os demônios que estão lá e vão sair a atormentar a terra. Leia o capítulo 9, vocês vão ver o que acontece no 9 de Apocalipse com as pessoas que não tiverem o selo de Deus na testa. Tá? Qual que é o selo, irmãos, na testa? Está lá em Ezequiel capítulo 20, versos 12 e verso 20. Né? É um sinal de Deus entre Deus e seu povo, é a observância do quarto mandamento. Então, irmãos, aqui está tudo muito próximo. Nós não temos tempo a perder, até porque nós não conhecemos o dia de amanhã. Né? No Apocalipse 12, nós vimos o cumprimento da quinta trombeta, também ali, né, que inicia, menciona ali,
nós vemos também, lá no finalzinho, pode botar lá no finalzinho, onde o povo de Deus vai ser levado aos lugares mais inóspitos da terra e ser guardados por Deus. Também, na igreja de Apocalipse 12, que é a mulher, sairá os 144.000 que serão selados para não passar pela morte, pois serão irrepreensíveis diante de Deus. Imagine você e eu estarmos diante de Deus, sem precisar de intercessões, perfeitamente obedientes. Isso pode ser a minha e a tua realidade se nós hoje escolhermos fazer a vontade de Deus. Tudo bem? Amém. Quero convidar a igreja para a gente se ajoelhar, falar com Deus e pedir que Deus possa nos abençoar, nos dar graça. Né? Eterno Deus e Pai, te louvo e agradeço por mais este momento de estudo que o Senhor nos deu. Eu te louvo, ó Deus, e te peço que esta igreja continue, Senhor, humilde, continue no trabalho pelas almas, com amor, sem nenhum tipo de presunção, Senhor, mas que o Senhor possa guiar este povo à obediência perfeita. Amém. Assim como o Senhor determinou nas suas Escrituras. Abençoa todos os ouvintes, que eles possam ver e sentir que Deus mesmo falou com eles e se preparem e tomem uma posição ao lado da verdade. Que possam todos eles, Senhor, ser protegidos pelas asas da águia, as quais o Senhor mencionou. Que todos eles possam ser protegidos por Ti. Pai, nós queremos pedir as Tuas bênçãos sobre cada irmão que está aqui nessa noite. Derrama o Teu Espírito sobre eles e sobre cada irmão que assiste pelo vídeo. Graças te damos, ó Deus, e te pedimos que o Senhor possa continuar a nos guiar e nos dar sempre, Senhor, o Teu Espírito para que nós não venhamos desviar dos Teus caminhos. Isso é o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Chegamos no final de mais um estudo de hoje, né? E eu agradeço a você que ficou até o final. Eu peço que esteja acompanhando, né, os estudos aos domingos e você vai ser abençoado por isso. Tenho toda certeza, não tenho dúvida. Mas você também pode ser um missionário. Você pode ser um daqueles que vai abençoar vidas. Você pode começar compartilhando com os seus familiares e amigos esse vídeo. Mas você também pode solicitar folhetos, né, que são gratuitos para você fazer o teu evangelismo na tua região. Você só vai pagar o envio, mas você pode solicitar, entre em contato conosco. O link e o contato vão estar na descrição, tá bom? Você também pode adquirir livros que falam sobre essas profecias, né? E você pode entrar em contato com a gente. Os livros sim são pagos, o ministério é pequeno, a gente não consegue fazer os livros gratuitamente. Mas os preços são reduzidos, são muito baixinhos mesmo. Você não vai pagar caro para receber todo esse conhecimento que nós estamos passando aqui, né? Então, com isso, você também pode se preparar para ser um missionário. Se você quer receber uma visita de um obreiro, de um pastor, um representante do ministério, entre em contato conosco. Né? Você, em qualquer lugar do Brasil, entre em contato, a gente vai orar, vai ver para Deus viabilizar um meio para ir visitar você. Deus possa te abençoar e, em nome de Cristo Jesus, amém.